Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Nesta terça-feira, nós estamos chegando aqui com você para participarmos de mais um dia no Acordando para o Propósito nesse mês de fevereiro, em que estamos tratando sobre a temática Gênesis, grandes histórias do primeiro livro da Bíblia. Mas antes de nós trazermos a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nesta manhã, eu queria saber se você é inscrito no canal. Porque se você não é inscrito no canal, esse é o momento de você fazer a sua inscrição. Talvez você já até nos acompanha, mas nunca fez a inscrição. Esse é o momento. Clica no botãozinho inscrever-se, aciona o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e compartilhar para que o maior número de pessoas fiquem atentas e por dentro dos nossos conteúdos. Vai ser um prazer saber que você compartilhou e que novas pessoas estão aqui conosco. Como eu disse para vocês, nesse mês de fevereiro, nós estamos tratando sobre a temática Gênesis. E eu diria que o Acordando para o Propósito nesse mês de fevereiro é um Acordando para o Propósito que traça uma linha do que nós chamamos de teologia bíblica. Apesar de nós não entrarmos em muitos detalhes teológicos, nós trazemos aqui uma visão que é possível você aplicar o texto sagrado, as mensagens contidas aqui no texto sagrado, de uma maneira que você entenda o contexto, de uma maneira que você traga uma aplicação para a sua vida e também com um quê de teologia em alguns momentos. E hoje você vai entender o porquê eu digo para você que o Acordando para o Propósito, ele te prepara, ele vai abrindo a sua mente e também vai subsidiando uma construção de vida teológica para você, porque nós devemos ser e devemos fazer teologia. Como? Lendo, interpretando a Bíblia, meditando na Bíblia Sagrada e também refletindo para que a gente possa abranger o entendimento, pedir ao Espírito Santo a direção daquilo que nós estamos aprendendo na palavra. E hoje eu quero que você abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 6 do livro de Gênesis, para que você possa aqui entender aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã e para você meditar na palavra de Deus. Veja bem, eu quero que você abra aí no capítulo 6 e versículo de número 9, a gente vai ler aqui alguns versículos e depois eu vou fazer uma menção interessante de algumas coisas aqui desse texto, principalmente do capítulo de número 6. Gênesis capítulo 6, versículo de número 9 diz assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Caim e Jafé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Eu gosto desse texto aqui, principalmente a partir do versículo de número 9 do capítulo 6, pelo seguinte: a Bíblia, como eu disse no programa anterior, ela traz algumas nuances do que quer dar de referência sobre o personagem. Ontem, quando nós falamos sobre Enoque, eu disse para você que poucos homens na Bíblia vai ter a menção de que ele andou com Deus. E eu expliquei para você, se você não acompanhou o programa de ontem, volte aqui no Acordando para o Propósito da segunda-feira e veja o que eu falei lá sobre Enoque. Então, resumindo aqui para você, basicamente andar com Deus vai gerar um relacionamento, e um relacionamento constante, intimidade. E aí quando nós chegamos no capítulo de número 6 de Gênesis, nós temos aqui a vida de Noé. E muitas pessoas falam assim, a história da arca de Noé, a história do dilúvio, porque é a história que tem lá o arco da aliança. Aí eu penso, a gente precisa ver a Bíblia e olhar os detalhes do que Deus fala. Por mais que todo esse contexto do que eu falei aqui para você esteja aqui de maneira até explícita, a questão da arca, a questão do dilúvio, a questão do arco da aliança, tá tudo aqui. Mas a história que está sendo contada aqui por Deus é a história da família de Noé. E aí a sequência vai falar que Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. O que Deus está frisando aqui é o seguinte: todo o apetrecho referente a este contexto do capítulo 6, na verdade, diz respeito à história de um homem e de sua família. E aí Deus dá as características de Noé.
Noé é um homem justo, íntegro. E aqui a menção daquilo que nós falamos ontem. Noé também é dito como o homem que andava com Deus. E por que é interessante observarmos tanto a ideia de andar com Deus, que a gente já fez referência a Enoque, então você quiser entender o contexto da minha explicação, você volta no programa de ontem, mas as características de Noé, nesse sentido, dele ser justo, dele ser íntegro, e um dado aqui importante, fala que a razão ou o fato de Noé ser justo e íntegro está envolvendo o povo da sua época. Então, se você estudar o capítulo de número 6, você vai compreender o seguinte: a Bíblia está tratando da corrupção da humanidade e depois Deus vai fazer menção acerca de Noé, um homem que mesmo em meio a uma situação de corrupção na humanidade, ele era justo e íntegro. A ideia de integralidade de um homem é basicamente o antônimo de ser corrupto. Porque a corrupção fala de algo que está deteriorado, seja o caráter, seja a índole, seja as questões mais essenciais do ser humano, mas a Bíblia fala que Noé era íntegro, significa que Noé não era corrupto, ele não estava deteriorado na sua essência. Então Noé, ele andava com Deus. Então a característica aqui de Noé. E 2, ele era justo e íntegro entre o povo da sua época. Significa que o povo da sua época era o quê? Corrupto. E aí o capítulo 6, no seu início, trata sobre o quê? A corrupção da humanidade. Noé não se corrompeu por conta das circunstâncias ou por conta daqueles que estavam à sua volta. Ele se manteve íntegro e justo. Aí eu falei, então Noé representa o homem que também andou com Deus. A Bíblia está dizendo, ele era justo, ele era íntegro, ele andava com Deus. Agora veja, talvez eu poderia tratar aqui de Noé, obviamente, pelo aspecto do que, de repente, você sempre gosta de tratar, e eu também gosto, que é sobre a obediência de Noé. Porque a sequência vai falar, Noé vai construir uma arca por conta da direção de Deus, ele vai ser um homem de fé. Então você vai ver que nós temos referência de Noé no Novo Testamento, um homem de fé, Hebreus capítulo de número 11, mas eu gosto de frisar isso aqui. Esta é a história da família de Noé. E eu trago aqui essa parte final do Acordando para o Propósito para te dizer uma coisa. O que seria da vida de um homem justo e íntegro que andava com Deus se ele não tivesse uma família que abarcasse a ideia e a obediência de Noé em relação à direção que Deus deu? A Bíblia está falando que essa é a história da família de Noé e eu não preciso contar o desfecho. A família de Noé vai estar dentro do contexto daquilo que pode representar de maneira tipológica, sendo a arca como o fator de proteção e de guarda do povo de Deus. Então a arca, de maneira representativa e de maneira tipológica, vai representar a proteção e a guarda do povo de Deus em relação à corrupção do mundo e o juízo de Deus. Porque Deus vai fazer aqui um encerramento de etapa de aliança com a humanidade, ali nós chamamos de dispensação, e basicamente aqui falando a língua do carioca, aqui fecha a conta e passa a régua. Então de alguma forma Deus está fechando a conta e passando a régua, no sentido de, olha, precisamos trazer juízo à terra por conta da corrupção da humanidade. E quem vai ser preservado? Noé, o homem justo, íntegro, que andava com Deus, e a sua família. Porque esta é a história da família de Noé. Lembre-se, um homem de Deus, ele nunca pode ser reconhecido somente pelos seus feitos, somente pelas suas características, somente pelas suas conquistas. Um homem de Deus, ele alcança o sucesso quando ele é reconhecido pela família que ele tem, pela família que ele gerou. Como está a sua relação com a sua família? Seus filhos, sua filha, seu filho, seu cônjuge. Isso diz muito sobre quem você é. Você que é uma mulher que é reconhecida pela sua família, você vai saber isso. Você que é um homem reconhecido pela sua família, você vai saber o que é isso. Eu, por exemplo, não consigo me imaginar, aqui a título de exemplo, de chegar na igreja e as pessoas me verem e não perguntar da minha esposa, por exemplo, não perguntarem da minha filha, porque independente do que eu faço, a minha imagem está associada à minha família. A família
representa de fato o sucesso de um homem de Deus, representa o sucesso de uma mulher de Deus, porque a Bíblia está narrando, esta é a história da família de Noé. Essa é a história da família de Noé. Noé, o homem íntegro, o homem justo, para o povo de sua época, que andava com Deus, ele era um homem representativo no quesito família. Noé recebeu a direção de Deus, Noé deu uma direção para a sua família daquilo que ele recebeu de Deus, e a família de Noé foi salva junto com ele. Significa algo interessante. Noé também aqui é uma representatividade de Cristo, ok? Alguém que vai levar, entre aspas aqui, a salvação. Então essa é a maneira de trabalhar a tipologia bíblica, de compreendermos como os personagens do Antigo Testamento aponta para personagens do Novo Testamento, com aqui o caso de Cristo. E a questão também representativa, simbólica, daquilo que nós apresentamos aqui. A arca, o dilúvio, o juízo, são muitos fatores. Eu disse para você que o Acordando para o Propósito, ele tem esse quê de teologia também, de uma maneira bem aplicada à tua vida, porque quantas são as lições que você ouviu aqui, você pode colocar em prática na tua vida? E quantas são as lições também teológicas que podem abranger o teu conhecimento bíblico, a tua maneira de ler a Bíblia com um olhar de quem raciocina, de quem medita e principalmente, eu digo sempre, você quer ser teólogo, você quer fazer teologia, seja dependente daquele que coopera em tudo que diz respeito à compreensão do texto bíblico sagrado. Tá certo? Esse é o Acordando para o Propósito dessa terça-feira. Eu quero desejar para você que você tenha um dia abençoado. Como eu sempre digo, rico da presença de Deus na tua vida. Um forte abraço para você e até amanhã, querendo Deus.